Hola gente, ¿cómo están? Una vez más, yo aquí para seguir con el contenido del módulo 7, Cachai Bacán, de las páginas 85 hasta 97, pero hoy vamos a ver sobre los demostrativos, sí, se escribe así, demostrativos. Y no como en portugués que hay una N, demonstrativos, no, aquí se escribe demostrativos y vamos a ver un poco sobre los adjetivos también, ¿vale? De las atividades, sim, vocês vão fazer o QR Code da página 85, né, que são os vídeos sobre esse conteúdo, os demonstrativos e os adjetivos, praticando, as páginas 92 até a 94, Desarrollando habilidades, das páginas 95 e 96, e a parte de complementários das páginas 95, 96 e 97, tá? Então, eu já deixei aqui o livro preparado, tá? Para a gente ver essa parte aí, da continuidade, ok? Ao nosso conteúdo. Então, a gente já tinha visto sobre os pronomes possessivos desse capítulo, tá? Então, nesse capítulo também ele fala um pouco sobre o Chile, algumas curiosidades, talvez coisas que vocês não soubessem sobre o Chile, tá? E a gente viu uma tabela com os pronomes possessivos. Então, aqui, né, a gente vai ver sobre os pronomes demonstrativos. O que vocês se lembram desses pronomes demonstrativos no português? Bom, não é muito diferente do espanhol. Então, eu vou ler aqui a definição, tá? Aqui utilizamos los demostrativos para objetos o personas que están a diferentes distancias de quien está hablando. ¿Qué quiere decir? Que, como en portugués, utilizamos con la misma función. O sea, pueden estar acompañando un sustantivo, ¿sí? Y podemos hablar de distancias, de espacio físico, o también podemos hablar de tiempos, ¿sí? Porque el pronombre demostrativo, sí, en español, así como en portugués, también tiene la misma función. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de quién son aquellas fotografías en la pared. De quem são aquelas fotografias na parede? Já leíste este novo livro de Allende? Né? Você já leu esse livro novo, né? Este livro novo de Allende, Isabel Allende, que eu até comentei com vocês? Esses bolígrafos não funcionam. Essas canetas não funcionam. Então, aqui ele colocou 3 exemplos dos pronomes demonstrativos. Então, o pronome demonstrativo tem a ver com o quê? Com espaço, né? Tem a ver com quem está falando, a distância de quem está falando algo, né? Eu posso utilizar com objetos ou pessoas, lugares também. E tem a ver com a questão temporal. Eu posso utilizá-lo também quando eu quero me referir a um tempo presente, um tempo passado, tá? Aqui, observa que os demonstrativos acompanham al nombre e concuerdan en género y número con él. Entonces, usamos este, esta, estos, estas, cuando nos referimos a algo cercano a nosotros. Podemos relacionarlos al advérbio aqui ou acá, tá? Então, aqui, quais são os pronomes demonstrativos que têm a ver mais com pouca distância, ou seja, tem mais a ver com quem fala, tá? Tá mais próximo de quem fala. Este, esta, estos, estas. Então, aqui, exemplo. Este livro é fantástico. Ele está segurando o livro, então, né, tá próximo dele. Aí ele olha para a menina que está com ele, conversando ele. E esse livro, que tal está? Então, ou seja, esse livro, ou seja, está próximo de quem está ouvindo, né? Então, no caso dele, como ele estava segurando o livro, então ele utilizou este. No caso dela, não. Como ele falou com ela e o livro estava com ela, mas ele estava a uma pouca distância, ele utilizou esse. Aí, ele pergunta, né? ¿Y ese libro, qué tal está? Bueno, tengo ganas de leer ese libro. Então, ela
né, apontou para um livro que estava próximo dele e não dela. Mas os dois estavam próximos um do outro, tá? Aí ele pergunta, qual? Esse? Né? Ele aponta para um livro e pergunta, qual? Esse ali? Aí ela diz, no, aquele, el último de milhas, né? Ou seja, não, aquele ali. Ou seja, está longe tanto dele que está falando como dela que está ouvindo. No caso aqui, ela está falando e ele está ouvindo, tá? Aí outro exemplo aqui, no me gusta nada este coche. Esta bufanda não é a minha, né? Não gosto nada desse carro, né? Não, este coche. Ou seja, provavelmente a pessoa que falou isso aí estava próximo ao carro. Esta bufanda não é a minha. Ele está segurando, né, o cachecol, porque bufanda é cachecol, e ele diz, não, esse cachecol não é o meu. Aí aqui tem, gente, uma tabela, tá? Ó, vou até subir mais um pouquinho. Aí, para coisas que estão cerca, utilizamos el advérbio aqui, ou seja, ustedes probablemente están sosteniendo aquel objeto o cualquiera. Ahí tenemos aquí este, que es singular, este. Esta también es singular, pero este masculino, este femenino. Estos es el plural de este. Cuidado, ¿tá? Estas, plural de esta. Hay aquí cuando está menos cerca o ahí, o sea, ¿qué quiere decir? Probablemente está cerca de la persona con quien tú hablas. O sea, yo soy la persona que habla y hablo con otra persona. Entonces, a esa persona puede estar este objeto cerca de ella. Entonces, me refiero a ese en el singular y en el masculino. Esa, singular femenino. Esos, plural masculino. Y esas, plural femenino. Y lejos significa que está distante, la misma cosa. Allí, o sea, algo que está lejos de la persona que habla y la persona que escucha o la persona que oye, ¿vale? Entonces, puedo decir aquel, aquella, aquellos, aquellas. Aquel para el masculino singular, aquella para el singular en el femenino, aquellos, el plural de aquel en el masculino y aquellas, el plural de aquella en el singular. Hay aquí, a ver, usamos ese, esa, esos, esas cuando nos referimos a algo menos cercano a nosotros. Podemos relacionarlos al adverbio ahí. Esa bici roja es vieja, pero muy buena. Essa bicicleta vermelha é velha, mas é muito boa. Esos hombres são médicos. Esses homens são médicos, né? Ou seja, provavelmente ele está perto, ele não está tão perto da pessoa que está falando, tá? Usamos aquel, aquella, aquellos, aquellas quando nos referimos a algo lejano a nosotros. Podemos relacionarlos al adverbio allí ou allá, allí ou allá. Entonces, mira, aquele restaurante é muito famoso. Olha, aquele restaurante, aquele ali, né? Geralmente a pessoa aponta, é muito famoso. Aqueles edifícios são os mais altos de la ciudad. Aqueles edifícios que estão bem ali, né? Estão longe de quem está falando, são os mais altos da cidade, tá? Aí aqui, gente, além dos nossos demonstrativos no português, que são bem parecidos, tá? A gente tem uns demonstrativos chamados de demonstrativos neutros, tá? Que também tem no português, tá? Esto, eso e aquello. Cuidado para não confundir, tá? Com aqueles outros que estão no singular. O este, esse e aquele. Então, aqui o plural daqueles são estos, esos e aquellos. Só que esse aqui não. Quando ele diz que são neutros, né? Ou seja, eles não vão sofrer flexão, né? Aí aqui, ó. Sirven como los otros demostrativos para indicar la distancia en el espacio o en el tiempo y para mostrar los objetos según su situación respecto del hablante. Se utilizan para referirse a lo que se acaba de decir o lo que se va a decir identificando cosas. Então, o que ele acabou de dizer aqui?
que servem como os outros demonstrativos para indicar a distância no espaço ou no tempo e para mostrar os objetos segundo a situação a respeito do falante, ou seja, no caso, quem estaria falando no momento. A gente utiliza para se referir ao que se acaba de falar, né? Ou que se vai dizer identificando coisa. Então, geralmente eu uso esses pronomes quando eu já falei de uma coisa, tá? Em um outro momento, e vou me referir a ela, só que eu não vou querer repetir a mesma expressão. Então, eu vou utilizar esses pronomes demonstrativos neutros. Então, aqui, ó, me gusta casi todo, menos esto. Ou seja, a pessoa provavelmente falou de coisas que gostava e de coisas que não gostava. E quando ela retomou, né, ela quis continuar com a conversa, então ela disse, gostei disso, isso aqui. Ou seja, eu gostei de quase tudo, menos menos isto. Ou seja, isto o quê? Alguma coisa que ela falou antes, né? Ou aquele livro, ou aquele vestido, certo? Então aqui, esto es ridículo. Esto que? Provavelmente alguma situação, né? Alguma coisa que a pessoa viu, né? Então ela, esto é ridículo. Isso é ridículo, isto é ridículo. Como te dijeron eso? Como te falaram isso? Como te disseram isso? Né? Isso o quê? Né? Alguma coisa que ela escutou. No sé de onde has sacado eso. Não sei de onde você tirou isso. Não quero saber nada de aquello. Não quero saber nada daquilo. Daquilo o quê? Ou seja, de alguma coisa, né? Que já tinha sido falado. Então, isso aí, gente, tem a ver com coisas que já foram mencionadas em conversas ou em textos, por exemplo. E, para não repetir a expressão, para não ficar uma coisa repetitiva, ele utilizou esses pronomes, tá? Quero aqueles sapatos, lo que está em la vidriera. Então, aqui eu quero aqueles sapatos, aqueles que estão, né, na vitrine. Ok? Então, agora a gente vai para os adjetivos, tá? Observa mais um párrafo do livro de la ciudad de las bestias de Elizabeth Allende. Então, vocês lembram que naquela outra aula, que a gente começou essa unidade, que eu li, né, um trecho, né, dessa obra, né, da Isabel Allende, da Ciudad de las Bestias, que falava sobre o animal totem, né? Que era uma conversa entre dois personagens desse livro aí. Aí aqui ele pegou um outro trecho do livro para a gente introduzir aqui esse tema, que são os adjetivos, tá? Alexander Cole despertou al amanecer sobresaltado por una pesadilla. ¿Qué es la pesadilla? Pesadilla es un pesadelo. Soñaba que un enorme pájaro negro se estrellaba contra la ventana con un fragor de vidrios destrozados, se introducía a la casa y llevaba a su madre. Então, aqui ele despertou, quando ele acordou, né, sobressaltado com um pesadelo. Então, ele sonhava que um enorme pássaro negro, ele se chocava contra a janela, né, e com aquele barulho de vidros, né, destroçados, ele entrava na casa e levava a sua mãe. En el sueño, él observaba impotente cómo el gigantesco buitre cogía a la Lisa Cole por la ropa con sus garras amarillas. Salía por la misma ventana rota y se perdía en un cielo cargado de densos nubarrones. Então, ele diz que no sonho ele observava, sem poder fazer nada, né, impotente, como o gigantesco abutre pegava a sua mãe, né, Lisa Cole, pela roupa, através das suas garras amarelas, saía pela mesma janela quebrada e se perdia no céu carregado de nuvens densas. Lo despertó el ruido de la tormenta, el viento azotando los árboles, la lluvia sobre el techo, los relámpagos y truenos. Então ele acordou com o barulho da chuva, tá? Y encendió la luz con la sensación de ir en un barco a la deriva y se apretó contra el bulto del gran perro que dormia a seu lado. Então, ele acendeu a luz com a sensação, como se ele estivesse num barco à deriva, né? Sensação de que estava meio tonto ainda. E, né? E ele se agarrou, né, contra o enorme cachorro que dormia ao seu lado. Calculou que a poucas quadras de sua casa o Oceano Pacífico rugía, desbordándose em olas furiosas contra a cornisa. Então, ele disse que ele imaginou
que algumas quadras, né, da sua casa, o Oceano Pacífico, né, estava perto do Oceano Pacífico, né, ele estava revolto, né, ondas furiosas, né. Se quedó escuchando la tormenta y pensando en el pájaro negro y en su madre, esperando que se calmaran los golpes de tambor que sentía en el pecho. Todavía estaba enredado en las imágenes del mal sueño. E aqui, né, ele ficou ali escutando aquele barulho do mar, né, quebrando as ondas e pensando no pássaro negro e na sua mãe, e esperando que o coração dele se acalmasse, já que pareciam golpes de tambor, né, que sentia no peito. E ainda pensava também nas imagens do sonho que ele teve, do pesadelo, do mau sonho, né? Então aqui, gente, nesse texto, vocês podem perceber que algumas palavras, elas estão em negrito, tá? Hoy, como ocurre en portugués, los adjetivos son una clase de palabras que dan calidades al nombre. Son usados para hablar de las propiedades o características de un sustantivo. Los adjetivos nos dan información sobre los sustantivos, como podemos ver en la frase anterior. La palabra montañas es un sustantivo y la palabra altas y nevadas son adjetivos. Então, aqui, las montañas en Chile son altas e frias. Então, ele destacou aqui altas e nevadas, né, que são adjetivos. E aqui no texto, olha, enorme, negro, ou seja, pájaro, ele tá, no caso aqui, ele está sendo caracterizado por dois adjetivos, enorme e negro. Aqui, vidrios destroçados. Aqui, destroçados se refere a vidrios. Ou seja, é um adjetivo, destroçados. Impotente, gigantesco, amarillas. Então, rota, cargado, gran, furiosas, negro e mal sueño. Então, todas essas palavras aí, gente, são adjetivos. E os adjetivos, eles sempre acompanham um substantivo, tá? Dando uma característica, tá? Ou seja, quando a gente utiliza uma palavra, um substantivo sozinho, você pode estar se referindo a qualquer coisa. Quando eu falo livro, eu posso me referir a qualquer tipo de livro. Agora, o livro amarelo, o livro de inglês, ou seja, aí eu já estou dando uma característica para aquele substantivo. Então, a função do adjetivo é essa, certo? Então, aqui ele pegou o exemplo aqui das montanhas no Chile, tá? Que são altas e frias, certo? E aqui destacou. Aí ele colocou aqui, aquele chico moreno lleva lentes grandes. Aquele moço, aquele rapaz moreno, né, de cabelos negros, ele usa óculos grandes. Lentes pode se referir também a óculos, e também pode se falar de lentes mesmo, lente de contato e tal. Aí aqui, que vergüenza, tus manos estão muito sucias, lava-las agora. Então aqui, que vergonha, suas mãos estão muito sujas. Lava agora. Aqui, ó, sucias, se refere a quê? A manos. Ou seja, ele está caracterizando. E vocês podem perceber, tá, que o adjetivo, ele sofre flexão. Ou seja, ele vai fazer sempre a concordância com o substantivo a que ele se refere. Então, aqui, el género y el número del adjetivo en español siguen el mismo género y número del sustantivo que acompanha, como ocorre em português. Ou seja, eu acabei de falar isso, né? Ó. Mamá, ¿qué te parece si compramos estas zanahorias bien maduras? Então, aqui, mamãe, o que você acha se a gente comprar essas cenouras maduras? Estupendo, hija. ¿Y los tomates para la sopa? ¿Prefieres los mayores ou los más chiquitos? Aí lá, estupendo, minha filha. E os tomates para a sopa, você prefere aqueles maiores ou os mais pequeninos, tá? Então, aqui, gente, olha, ele colocou aqui, ojo, para cambiar o número de los adjetivos, agregamos una S al singular, maduro, maduros, o si el adjetivo termina en consonante, agregamos ES, mayor, maiores, igual que em português, ou seja, a flexão dele de número, ou seja, de passar para o singular, do singular para o plural, é praticamente a mesma no português. Então, se ele termina com vogal, né, você vai acrescentar o S. Se ele termina em consoante, vai levar ES. Então, as regras são bem parecidas, tá? Então, com isso, a gente termina a nossa aula, tá? Em um outro momento, eu vou
responder com vocês algumas atividades, explicar algumas atividades referentes a esse conteúdo, certo? E estudem, gente. Prepare, eu estava conversando com vocês naquela videoconferência, eu percebi que alguns de vocês não têm uma rotina de estudo. Vocês têm que perceber que nesse momento, mesmo que vocês estejam em casa, a gente tem que manter, tá, uma rotina, organizar, que eu sei que vão ser várias videoaulas de outros professores, videoconferência, vocês vão ter prova. Então, vocês têm que se organizar, tá bom? Então, besitos a la distancia, un abrazo virtual a ustedes, muchas gracias y hasta nuestra próxima clase.